Pensando então nesse contexto, nós temos como referência o nosso currículo paulista, né? Ele é o nosso documento oficial, ele orienta as nossas ações pedagógicas e nós temos também o escopo, que orienta a produção dos materiais e um planejamento aula a aula. Então, isso continua, mas nós temos agora a novidade que surge aqui um documento intermediário, que é o Guia do Currículo Priorizado, que vai trazer para vocês aqui uma orientação, né, para que se trabalhe um planejamento docente ligado a aprendizagens essenciais. Então, uma análise muito macro daquilo que a gente espera que o nosso estudante, né, deva aprender no seu referido aqui, ano série, e que facilite, sobretudo, o acompanhamento do trio gestor. Então, o guia vem com essa missão. Ele vem unindo o currículo, ele vem unindo o escopo, ele vem apresentando as aprendizagens essenciais com uma visão macro, e ele entrega, depois disso, uma análise intermediária e o escopo sequência como aula a aula. Eu vou detalhar para vocês um pouquinho a construção desse material, mas eu preciso falar para vocês que é um material que tem um amparo legal. Esse amparo legal é o decreto 2391, que fala para os estados: olha, estados, como a gente está entendendo que não dá tempo de fazer tudo, então nós vamos aqui indicar que vocês façam exercícios de priorização das habilidades, né? E dentro desse decreto, nós temos um guia muito interessante, que é o Guia da Recomposição das Aprendizagens, que ele está estruturado em 4 pilares. Desses 4 pilares, o que eu falo para vocês aqui é o primeiro, que ele nos orienta a fazer aqui referencial, né, curricular, reorganizado. Então, referencial com priorização, com essencialização, e amarra os outros eixos, né? Escopo e sequência, material didático de apoio e avaliação que esteja, sobretudo, ligada à priorização, né? Então, professores. Quando a gente olha para isso, então, aqui a gente vê uma habilidade priorizada, né, uma habilidade com uma escrita grande, nós temos 4 linhas aqui, e nós temos depois uma aprendizagem essencial, que é a reescrita da priorizada, tá? Depois esse documento vai ficar para vocês, disponível para que vocês analisem, mas é interessante notar que quando a gente, em alguns exercícios que nós passamos uma habilidade grandiosa como essa para os nossos professores, acontece muito de cada um compreender coisas diferentes do que deve ser trabalhado, resultando numa reescrita mais simples, mais coesa, de onde nós pretendemos chegar, tá? Para avançar um pouquinho mais com vocês, é interessante a gente falar da construção das nossas AEs. A construção da AE, aprendizagem essencial, ela é tida como objetivos de aprendizagem aqui, né? Porque, vamos lá, quando a gente olha para o objetivo, nós temos que ter uma declaração clara, né, que se pretende avançar em determinada ação e atividade ou projeto. A aprendizagem essencial, ela é construída para atender aqui o objetivo de aprendizagem, pessoal. Não é o objetivo de ensino. Então, ela é construída na perspectiva dos estudantes. Então, o que os estudantes devem analisar, o que os estudantes devem interpretar. Então, os verbos de comando, os objetivos aqui, o objetivo da aprendizagem, ele está escrito na perspectiva do nosso estudante, tá? Isso aqui é muito importante para nós. Quando a gente olha aqui, então, nós estamos fazendo esse processo com os referenciais, né, curriculares que temos, que todos são escritos nessa perspectiva do estudante, e para a gente ter aqui, então, a orientação pelos objetivos de aprendizagem. Isso tem que ficar muito claro para nós, porque é o carro-chefe aqui para a gente começar a falar de aprendizagem essencial, ok? Quando a gente olha, então, para a aprendizagem essencial, a gente tem que olhar também para a estrutura de uma habilidade. E uma estrutura, a habilidade, né, ela tem em si um verbo de comando, um objeto de conhecimento e os seus modificadores, né? É curioso que a gente tem que ter isso aqui muito compreendido para o nosso processo, né, de aprendizagem e para o processo de aprendizagem do nosso estudante, né? Quando a gente olha para o verbo fala para nós, olha, qual ação você tem que fazer? Qual que é o comando que eu vou te dar aqui na habilidade? Quando você olha para o objeto de conhecimento, ele fala o que você tem que fazer. E quando você olha para os modificadores, ele fala
como você precisa fazer, para que você precisa fazer e em que contexto você precisa fazer essa comanda que o verbo te deu, né? Quando a gente olha aqui, para ficar mais fácil, uma aprendizagem essencial, olha, o verbo está falando aqui, nós vamos ter que comparar. Quem vai ter que comparar? O professor? Não, o estudante. É isso que nós falamos na película anterior, né? O estudante vai ter que comparar. Ele vai ter que comparar o quê? O objeto está em verde. O sistema de numeração decimal com o quê? Com o sistema de numeração romano. E ele vai fazer isso como? Como que a aprendizagem essencial vai me dar essa orientação? Como? Considerando suas principais características e utilizando a composição e decomposição de números naturais e números racionais, certo? Então, a gente parte dessa estrutura, a estrutura da habilidade para a construção da aprendizagem essencial. Avançando mais um pouco, a gente tem que fazer isso, né? Nós conhecemos muito bem a taxonomia de Bloom e nós passamos aqui pelo caminho que o verbo nos dá, sempre evitando, pessoal, alguns verbos que não são mensuráveis, que não são tão bem observáveis, tá? Então, nós temos aqui as 6 categorias, né? Que indicam os processos cognitivos que o nosso estudante tem que desenvolver e são eles que norteiam a criação aqui, a reescrita, né, da nossa aprendizagem essencial. Então, vamos lá, avançando um pouquinho, o processo de elaboração e a intencionalidade das AEs parte, tá? Da habilidade priorizada, lembra lá do scope sequência, parte dos objetivos de aprendizagem, então aquilo que a gente espera que o nosso estudante desenvolva, e tem aqui amarrado as habilidades relacionadas, que são habilidades de suporte para a construção da aprendizagem essencial. Então, olhando para habilidade priorizada, habilidade relacionada e objetivos de aprendizagem, eu chego na escrita da aprendizagem essencial. E junto dela, ela não se esgota. Junto dela, nós temos o conhecimento prévio, que está trazendo aqui habilidades relacionadas de anos anteriores. Navegando um pouco aqui pelo guia, nós temos o sumário, ele é completamente navegável, então a gente pode clicar e por ele a gente consegue voltar aqui no que nos interessa com mais agilidade, tá? Nós temos aqui páginas de apresentação, então aqui fala um pouco disso que eu estou trazendo para vocês, né? Qual que é a intencionalidade do nosso guia, né? Que a gente busca facilitar o dia a dia, o planejamento do nosso professor. Nós buscamos apresentar as aprendizagens essenciais, que é o que a gente espera que o nosso estudante desenvolva ao longo do ano. Nós falamos da estrutura, então, como ele está posto, as habilidades relacionadas, as habilidades priorizadas, as habilidades aqui que têm conhecimento prévio. Então, é um pouquinho para vocês de como foi pensado e estruturado o documento. As orientações de uso, então, nós mostramos como a aprendizagem essencial, essa é a visão macro, está colocada ao longo aqui no caso do semestre, mas depois nós teremos 2 entregas, pessoal. Uma com o primeiro semestre e outra entrega com a do segundo semestre. Quando chegar o segundo, vocês vão conseguir ver a visão do todo, né? Com o ano aqui todo planejado. Na orientação de uso, então, nós temos onde está a aprendizagem essencial, onde está a habilidade priorizada, onde está relacionado aos conhecimentos prévios, a indicação das principais matrizes. Então, nós teremos o de olho na prova paulista, uma matriz agora para a prova paulista que já nasce dessa interlocução entre currículo, materiais e avaliação. Nós teremos aqui o de olho no Saresp e o de olho no Saeb e temos também a possibilidade, isso aqui é interessante, de navegar pelos ícones, tá? Os ícones, eles são pensados para cada unidade temática e nós temos como nos orientar mais facilmente por eles. No caso aqui, o ícone, essa unidade temática, está se referindo a Terra e Universo. Então, nós temos um design lá muito comprometido para apresentar esses ícones para nós. Vamos lá, aqui nós temos novamente as relacionadas e o conhecimento prévio. Aqui nós temos navegando pelo
ano série, e aqui o botão que nos leva diretamente para ou voltando para a aprendizagem do ano ou avançando para o escopo e sequência. Pessoal, eu vou navegar com vocês pelo guia, que eu acho que fica mais fácil do que a nossa explicação aqui passando pelas páginas, tá? Então, olha só, aqui nós temos ciência, anos finais, primeiro semestre, aqui nós temos as principais AEs do semestre, né? E aqui a gente consegue navegar por ano. Então, essas são as principais AEs do semestre para o 6º ano, essas para o 7º, essas para o 8º e essas para o 9º. Essa é a visão macro, com as AEs do ano. Quando a gente olha para o 6º ano e a gente olha aqui para a AE3, essa é a visão intermediária. Então, a gente tem a aprendizagem essencial reescrita, que deriva de uma priorizada, que está relacionada a essa habilidade, que tem essas de conhecimento prévio, cujo aqui os descritores temos da prova paulista, do Saresp e o eixo do SAEB aqui, conseguimos ver conteúdos, materiais digitais, livro do estudante, então onde está no livro do estudante, conseguimos ver matéria e energia e conseguimos ver as aprendizagens essenciais levando para o escopo, certo? Quando a gente volta aqui, isso aqui também é muito legal. Quando a gente olha para o material digital e a gente clica na aula que está referindo ao material, a aula já está completamente linkada, facilitando aqui o planejamento, né, e o uso do material para o nosso professor, tá? Bom, para finalizar então, eu mostrei para vocês a visão macro, eu mostrei para vocês a visão intermediária e eu vou mostrar para vocês a visão micro. Quando a gente olha aqui para o escopo sequência, nós vamos procurar a AE3, conforme eu estou demonstrando para vocês. A AE3, ela está aqui no 2º bimestre, é essa página aqui, e aqui a gente consegue analisar as aulas, os conteúdos, os objetivos, as habilidades relacionadas à aprendizagem essencial, e se a gente clica na aprendizagem essencial, a gente volta para a visão intermediária. Essa é a nossa entrega.